Olá, vamos agora abordar o conceito de metodologias e métodos na educação e formação de adultos de uma maneira geral e, em particular, tentar sempre trazer esse conceito para a questão da aprendizagem e da promoção da leitura. De uma forma simplista, diria que o conceito de método se explica pelos objetivos definidos e os resultados atingidos após se ter realizado um determinado percurso ou caminho. Isto é, entendemos por método o conjunto de formas e técnicas que, obedecendo a certos princípios e a uma determinada ordem, torna mais eficiente o processo de aprendizagem, onde se cumpre um programa, mas na EFA, que programa temos nós de cumprir? Pergunto eu. Como sabemos, na educação e na formação de adultos não há propriamente um programa, há um referencial a trabalhar. E neste programa, a ler mais e desenvolvimento da literacia, também, em princípio, não vai haver nenhum programa. Por outro lado, o método pretende atingir sempre bons resultados. Na educação e na formação de adultos, o que é que devemos considerar bom resultado? Para mim, bom resultado será sempre aquele que concretiza os objetivos de cada ação em função do adulto com quem estamos a trabalhar. Outra questão prende-se com o tempo. Os métodos devem respeitar o tempo. O tempo que tempo? Pergunto eu. Que tipo de educação e formação de adultos devemos privilegiar? Todo o tempo de formação do adulto deve ser considerado, desde o anterior ao estar connosco, ao tempo que trabalha connosco e à necessidade do adulto se consciencializar de que a educação é um processo permanente e ao longo da vida. Ou seja, trabalhar com os adultos o conceito de educação permanente e ao longo da vida. Ora, qual é o método que vamos então privilegiar na educação e na formação de adultos em geral e neste contexto da promoção da leitura e da literacia em particular? Relembrando todo o perfil de formador, técnico, professor, mediador que já apresentado ao longo desta formação e que apelidamos de IRIS, ou seja, aquele professor investigador, reflexivo, inovador e sensível, na medida em que investigar implica obrigatoriamente refletir e querer estar permanentemente atualizado, permitindo-nos ser inovadores, criativos e sensíveis no apoio e no respeito às pessoas com quem convivemos e trabalhamos, à sociedade e ao contexto local e situacional onde nos encontramos e nos inserimos e à natureza de que dependemos nós e os adultos com quem trabalhamos. Relativamente ao desenvolvimento da leitura e da literacia no adulto, isto pode traduzir-se no seguinte: o professor, o formador, o mediador ou outro tipo de agente educador deve ele próprio mostrar que lê e descodifica. Porque é que lê, que sabe ler em função de diferentes objetivos, que gosta de ler, que faz da leitura um ato e não uma atividade de leitura, de literacia, de investigação, e esse ato é uma das peças-chave do seu desenvolvimento. Que é capaz de analisar e sintetizar o que lê, que discute e partilha as suas leituras. Aquele que cria e recria leituras, espaços de leitura, contextos de leitura, tendo em conta a sua formação pessoal, a do grupo, jovens e adultos com quem trabalha, e que a leitura é um ato que o torna mais sensível a todo o tipo de público, aos interesses, às necessidades, aos problemas e anseios das pessoas com quem trabalha, bem como aos tipos de leitura e literacia que importa promover. Em termos específicos, trabalhar a leitura e a literacia com esta finalidade, isto é, como processo e não como atividade e tarefa, nos cursos de Educação e Formação de Adultos, no processo RVCC, nas formações modulares ou outra qualquer tipologia de Educação e Formação de Adultos que conhecemos, permitirá criar condições para que o jovem ou o adulto que as frequenta se torne no construtor da sua própria educação e formação e aprendizagem, tendo em conta aquilo que vimos anteriormente no processo de aprendizagem do adulto, pois será sempre o adulto cada vez mais consciente e livre em termos de pensamento e autónomo e emancipado em termos de produção escrita, se nos lembrarmos, por exemplo, que a maioria destes processos de educação e formação de adultos vão exigir e implicam a construção e produção de um portfólio reflexivo de aprendizagens, de um dossiê, de uma história de vida ou de uma autobiografia. Neste sentido, e sem querer dar receitas como já referi,
As metodologias, métodos que envolvem também as finalidades, os objetivos, as estratégias, as atividades, as tarefas, a avaliação, a desenvolver no processo de educação e formação de adultos em geral e no da leitura e literacia em particular, deverão, na minha opinião, passar por: primeiro, partir das experiências, das evidências, intuições e representações imediatas dos adultos para podermos confrontar essas questões criticamente com os conhecimentos de base científica. Segundo, sermos capazes de previamente promover metodologias e métodos que permitam ajustar dinâmicas individuais e estar atento às dinâmicas de grupo. Por outro lado, sermos capazes de previamente promover metodologias e métodos que permitam ajustar também os conteúdos programáticos aos interesses e às necessidades do adulto educando, sem perder de vista os objetivos a trabalhar. É muito importante a nossa capacidade de flexibilidade. Quarto, utilizar o diálogo como instrumento pedagógico e não como método. Como sabemos, usar o diálogo como método implica estar a condicionar o pensamento do outro, uma vez que, neste método, o formador, o técnico, o professor, é que sabe, só que ele faz através de questões e problemas elaborados de tal forma com que os adultos acreditem que estão a descobrir o conhecimento e a não perceber que estão simplesmente a ser conduzidos. Quinto, aplicar o método interrogativo, problematizador, como desafio e estímulo para preparar para o saber ser, saber estar e saber fazer. Desta forma, o formador, o técnico ou o professor mostra que não é o único detentor de saber. Ele é simplesmente um facilitador de aprendizagens que vai colocando questões e problemas para os adultos que vão por si mesmo encontrar as respostas e as soluções, permitindo assim uma reflexão contínua sobre o trabalho, tendo como fim melhorar o processo de aprendizagem, o conhecimento e os seus comportamentos. As metodologias ou métodos a usar, por isso, devem ter em conta a aquisição de conhecimentos que são pré-requisitos de outros saberes, numa perspectiva de aceder melhor a outros objetivos e outras atividades. Também devem promover a aquisição de capacidades e o desenvolvimento de atitudes que permitam uma melhor integração social, visando uma participação mais ativa e consciente, evitando a todo custo métodos positivos, demonstrativos, pois sabemos que aqui o formador ou o professor é quem sabe. Os adultos limitam-se a ouvir o que ele diz. Os adultos aceitam o que o formador ensina sem discutir nem questionar. Portanto, devemos lutar por integrar saberes já adquiridos pelo jovem ou o adulto, contribuindo assim para a formação de um saber estruturado. Utilizar métodos ativos, criando um maior envolvimento pessoal e uma atitude de investigação. Finalmente, acreditar que a complementaridade dos saberes permite uma melhor compreensão global dos problemas atuais. Assim, por exemplo, nos cursos de educação e formação de adultos, acredito que podemos promover o desenvolvimento da leitura e da literacia assente em estratégias e atividades que busquem a intermultitransdisciplinaridade das áreas, por exemplo, conhecidas no nível básico de linguagem e comunicação, cidadania e empregabilidade, matemática para a vida e tecnologias de informação e comunicação. No nível secundário, os conhecidos a comunicação, a linguagem, a cultura, a sociedade, a tecnologia e a ciência e a cidadania, a profissionalidade. Dizia eu que devemos encontrar pontas, conteúdos, objetivos de todos eles e encontrar um espaço onde possamos, a partir de situações concretas e reais, e que na educação e formação de adultos encontramos naquilo que designamos de temas de vida, que não podemos esquecer que são pertença dos adultos e que por isso devemos trabalhá-los, tendo sempre em conta, por um lado, as motivações, os interesses, as necessidades ou vice-versa desses jovens ou adultos e, por outro, sabendo que no seu dia-a-dia o jovem ou o adulto desempenha também diferentes papéis resultantes da sua atividade na família, no trabalho e na comunidade. Papéis como ser pai, ser patrão, ser consumidor ou simplesmente cidadão. Estes são estatutos complementares que, ao serem progressivamente conscientizados e assumidos pelo adulto, contribuem para o seu desenvolvimento individual e para uma melhor inserção na comunidade através de uma atitude interventora no meio em que se vive.
Neste caso, da leitura e da literacia, é fundamental fazer com que, através dos processos de leitura, possamos responder também aos interesses e às necessidades e às motivações do adulto, levando-o a detectar e a identificar situações e a adotar atitudes e comportamentos adequados numa perspectiva de valorização pessoal e comunitária. Permitam-me que saliente aqui algo muito importante para quem trabalha na educação e na formação de adultos. Numa perspectiva de educação e formação para o desenvolvimento, que se quer integrado e sustentado, estas formações de jovens e adultos, embora apresentem uma proposta de programas com áreas e temas estruturados, assenta sempre no pressuposto de que a escolha dos temas a tratar partem da negociação, não havendo imposição de qualquer tema. Não há parte, e para termos mais sucesso neste trabalho, chamo a atenção para uma questão importante. A própria gestão da sessão ou das sessões deve ser negociada e participada com os adultos. As leituras a fazer, os conteúdos ou assuntos a estudar, a desenvolver, terão de atender sempre aos interesses e às necessidades do adulto, ao nível etário, às motivações e aos papéis sociais que cada um desempenha, e sempre que possível, devem partir de uma realidade do cotidiano, uma notícia na rádio, no jornal, um acontecimento ou situação existente na comunidade, uma carta de um familiar, um mail, porque podem, desta forma, despoletar uma situação de aprendizagem e a escolha do tema para trabalhar, quer em termos de leitura, quer em termos de outro conteúdo ou assunto. Por isso, e abrindo aqui um parênteses e a título meramente exemplificativo, deixo aqui alguns temas de vida com que facilmente nos deparamos em qualquer situação de formação e que, em termos de atividades e desenvolvimento da leitura e da literacia, são passíveis de trabalhar, por um lado, e por outro, porque também facilmente encontraremos recursos materiais, livros, panfletos, jornais, revistas digitais, internet, redes sociais, etc., recursos humanos, os escritores, os atores, jornalistas, músicos, profissionais da saúde, o que for preciso, tendo em conta o tema que estamos a trabalhar, os recursos institucionais, tais como as bibliotecas ou outros serviços, que nos ajudarão sempre a promover de outra forma este ato da leitura e do desenvolvimento da literacia. Saliento também aqui que os recursos devem ser o mais contextualizados possível, quer ao local, quer à região, quer a pessoas e a situações reais de vida. Alguns exemplos de temas de vida que vou deixar para promover o desenvolvimento da leitura e da literacia. Por exemplo, os hábitos alimentares. A questão dos hábitos alimentares pode ser uma forma de começarmos a promover hábitos de leitura. Falar da minha rotina diária, da atualidade, da antiguidade, do que faziam antes, do que fazem agora, atividades de lazer, a arte, a música, o desporto, pegar num jornal desportivo, os homens principalmente gostam de ler o desporto, a utilização de serviços, por exemplo, as pessoas precisam de procurar emprego, a utilização de jornais, o uso da internet, a busca em diferentes situações, a questão da saúde, com as bulas, a leitura de bulas, outros aspectos, outros panfletos mais originais possível, a questão das profissões, o desenvolvimento da profissão, como é que falar da profissão, ou como é que a profissão pode melhorar, falar de projetos que as pessoas têm, quer passados ou que tiveram, quer que têm futuros, porque todos estes temas de vida vão fazer parte, por exemplo, no processo de RVCC, na construção do dossiê ou do portfólio reflexivo de aprendizagem, são temas que nós temos de forçosamente trabalhar quando estamos em processo de RVCC ou curso GEFA. A questão da cidadania, hoje em dia, da política, de tantas questões que se prendem com direitos, deveres, com a moral, com a ética, que podem ajudar-nos a ser fatores que nos canalizam para a leitura, a utilização dos média, das redes sociais, hoje o Facebook, a escrita no Facebook, a escrita em outras redes, a utilização depois de documentos mais funcionais, como mapas, horários, gráficos, outras informações do dia-a-dia, que às vezes as pessoas
têm tantas dificuldades. Portanto, todos estes são temas de vida das pessoas e que nós facilmente podemos utilizar e fazer desse o ponto de partida para a nossa promoção da leitura e para colocar os adultos a ler mais. Relativamente ao abordado atrás, a funcionalidade da aprendizagem e a aquisição de práticas sociais, sendo consideradas dos vetores mais marcantes, implicam que os conhecimentos a adquirir devam estar diretamente relacionados com o meio do adulto em formação. Portanto, isto leva-me a reforçar que devemos trabalhar metodologias ou métodos práticos e ativos que articulem sempre conteúdos das diferentes áreas, das diferentes experiências e contextos pessoais ou do grupo e que favoreçam a reflexão, a iniciativa, a participação, a integração, a intervenção crítica e a autonomia, que são, sem dúvida alguma, das finalidades deste projeto Adultos a Ler Mais e do desenvolvimento da sua literacia. Não esquecendo, por outro lado, a necessidade de promovermos sempre uma motivação inicial e que essa motivação se possa manter continuada e permanente para o adulto. Até breve.